Nós temos conversado a respeito dos últimos dias e hoje a gente chegou numa parte que as pessoas costumam se interessar um pouquinho mais, que a gente começa a falar de sinais. Então, nós já passamos por alguns pontos. A gente falou um pouco a respeito de uma perspectiva cristã, uma visão cristã da história, nesses 5 pontos. Depois nós falamos sobre 2 aspectos do reino de Deus, o aspecto presente e o aspecto futuro. E nós concluímos que o rei que já reina espiritualmente, que é Jesus Cristo, ele reinará também fisicamente. Então, esse reino que hoje já é presente, que é o reino espiritual de Cristo por meio da igreja aqui no mundo, ele será estendido em novos céus e nova terra. Então, a matéria, o mundo físico, também será atingido por esse reino no futuro. Depois nós falamos um pouquinho sobre a expectativa da segunda vinda de Cristo. Então, existem textos bíblicos que falam da brevidade dessa espera. Então, textos que falam que vai ser logo. Nós vimos textos bíblicos que falam de coisas que têm que acontecer, de uma demora a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, não é tão logo. E nós vimos textos que explicitam, né, que ninguém sabe. Nós não sabemos. Então, essa expectativa que a Escritura gera em todas as gerações é justamente para que nós nos mantenhamos atentos, nos mantenhamos ansiosos pela expectativa de Cristo e trabalhando. Mas nós não podemos marcar dia e hora. E hoje nós falaremos a respeito de sinais, sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Tem muitos sinais aí atrás, uma confusão de sinais, sinais de trânsito. Agora, para que servem sinais? Sinais apontam, sinais eles indicam alguma coisa. Então, quando nós estivermos falando de sinais, lembre-se sempre disso. A função de um sinal é apontar para algo. E aí, alguns, mesmo que os sinais tenham nuances diferentes, eles sempre estão apontando para a mesma coisa, que é Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo voltará em breve. Então, os sinais, quando a gente fala dos sinais da segunda vinda de Cristo, eles apontam justamente para isso, com nuances diferentes, com características diferentes, mas eles apontam para a segunda vinda de Cristo. E nós dividiremos esses sinais em 3. Hoje nós veremos 2 tipos de sinais e semana passada nós veremos um que é mais extenso. E o primeiro, antes da gente entrar então no primeiro sinal, mais uma coisa aqui. Olha bem para esse desenho. Não sei se você consegue enxergar bem o que está aí. Se não conseguir, depois dá uma olhada pelo YouTube, numa tela maior, ou me pede que eu passe o print desse desenho. Mas é um desenho bastante simples, que mostra que antes de Cristo e depois de Cristo. A cruz representa Cristo aqui no caso. Então, quando Jesus veio, nós vimos que ele já inaugurou um novo período. É chegado o reino de Deus sobre vós. Nós começamos um período chamado de os últimos dias. E todos os sinais que Jesus fala a respeito, que depois os apóstolos vão falar a respeito, sinais que seriam os últimos dias, eles acontecem em todo o período dos últimos dias, desde que Jesus Cristo morreu e ressuscitou até hoje. Então, por todo o período dos últimos dias, nós vemos esses 3 tipos de sinais dos quais nós vamos falar. Qual que é a questão? Eles vão aumentando tanto em intensidade, quanto em proporção. Então, à medida em que o tempo passa e que nós chegamos mais perto do último dia, os sinais aumentam em intensidade e em proporção. Então, os sinais descritos no Novo Testamento, eles estão presentes em todo o período chamado de os últimos dias e aumentam em intensidade e proporção de tempos em tempos, até que seja chegado o último dia. Então, guarda isso aqui com você, guarda isso aqui no coração,
tá? Porque é importante. Então, qual é a primeira espécie de sinal do qual nós vamos conversar aqui, ou a respeito do qual nós vamos conversar aqui? Sinais que apontam para a graça divina, tá? Também chamados de sinais da graça, tá? Ou sinais de graça. São sinais que aconteceriam em todo o período dos últimos dias e que aumentariam proporcionalmente conforme o tempo passasse e que apontam para a graça divina, para a graça de Deus. O primeiro desses sinais é a proclamação do Evangelho. E aí eu gostaria de ler alguns textos com vocês. Deixa eu pegar meu livro aqui. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, nós temos uma promessa feita por Deus a Abraão. Nós já vimos essa promessa em alguns momentos na nossa escola dominical, sempre falamos dela também nos sermões de domingo à noite. Quando Deus decide formar um povo, por meio de Abraão, ele vai dizer o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora presta atenção nessa última parte. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todos os povos da terra, nesse assim, serão abençoados por meio da descendência de Abraão. Depois, lá em Gálatas 3, se você quiser olhar, Paulo vai interpretar esse texto dizendo que os da fé é que são esses descendentes de Abraão, por meio do qual todos os povos seriam abençoados. Então, a igreja é o cumprimento dessa promessa. Isso é importante da gente saber por conta daquilo que Jesus vai dizer lá na frente. Então, olha, essa promessa foi feita a Abraão, lá em Gênesis, e olha o que Jesus diz em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14, nós vemos assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então chegará o último dia. Então eu voltarei. Então chegará esse momento final. Então perceba, lá em Gênesis 12, 3, Deus já disse que tinha intenção de abençoar todos os povos da terra. E aqui em Mateus 24, 14, Jesus está dizendo que o evangelho será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Tá? Então esse momento chegaria. Aí lá Mateus 28, 18 a 20, um texto conhecidíssimo também, que nós já discutimos várias vezes, da grande comissão, Jesus vai dizer: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, o que vocês vão fazer? Ide por todo o mundo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, Deus promete a Abraão, Jesus diz que o evangelho chegaria a todas as nações, e agora Jesus está enviando os seus discípulos a todas as nações, tá? Para que eles fizessem discípulos em todas as nações. Batizasse-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, identificando-os com Jesus Cristo, visivelmente. E versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí vem a promessa de Jesus aqui: e eis que estou convosco todos os dias até o fim, até a consumação dos séculos. Ok, então Deus prometeu a Abraão, Jesus disse que isso aconteceria, e agora Jesus está enviando os seus discípulos. Aí vem uma leva de textos em Atos que vão testificar isso acontecendo, vão registrar esse fato, o cumprimento disso, as coisas já acontecendo. Então, Atos 1 ainda, Jesus falando com seus discípulos, Atos 1, de 6 a 9. Depois que Jesus já ressuscitou, o texto diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, qual que é o anseio
aqui dos discípulos. O Senhor já ressuscitou. É agora que o Senhor vai restaurar o reino físico a Israel? É agora que nós vamos derrotar o Império Romano e vamos instaurar o reino físico aqui na Terra? E olha só a resposta de Jesus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aquilo que nós conversamos semana passada. Não compete a vocês saber o dia e a hora. O que compete a vocês? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas onde? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tá? Então, Jesus dizendo aqui aos discípulos que eles receberiam o poder necessário para que o evangelho chegasse até os confins da terra. Isso acontece em Pentecostes. O Espírito Santo vem e potencializa os discípulos de Jesus de uma forma extraordinária, de uma forma especial. E aí Pedro explica o que aconteceu. Nós lemos esse texto também aqui, creio que na semana passada, a partir do verso 16. Pedro vai dizer o seguinte: o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Estou lendo Atos 2, a partir do 16. Versículo 17 agora. E acontecerá que quando, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão, isso é, anunciarão aquilo que eu tenho lhes ensinado, anunciarão minha palavra, anunciarão o evangelho. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, olha só, Pedro está dizendo que aquilo que eles estavam experimentando, que era aquele derramamento, aquela potencialização dada pelo Espírito Santo, já era sinal dos últimos tempos, eles já estavam vivendo os últimos dias, e aquilo tudo tinha que acontecer antes do glorioso dia do Senhor, antes do fim, tá? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha, de novo, Deus promete a Abraão, Jesus diz que aconteceria, Jesus envia os discípulos, aí em Atos 1, 6 a 9, o Espírito Santo vem, potencializa a igreja, e aqui Pedro está dizendo, nós já recebemos essa potencialização do Espírito Santo, e o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma profecia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Pedro falando isso lá no primeiro século. E qual que é o resultado disso aqui que aconteceu em Pentecostes? Versículos 37 a 41 do capítulo 2. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o nosso Senhor Deus chamar. O Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Gente, isso daqui não foi por acaso. Tá? É a primeira vez que a gente vê o registro de quase 3.000 pessoas se convertendo pela pregação de um único homem, tá? De uma vez só. O Espírito Santo foi derramado, iniciou-se uma nova era. A proclamação do Evangelho e a conversão de pessoas é um sinal dos últimos dias. Tá? E aí, lá no capítulo 4, versos 1 a 4, nós vemos assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000.
Tá? Então, olha só, a gente vê 3.000 e agora o número sobe para quase 5.000. É muita gente. Então, o livro de Atos, ele segue trazendo essa narrativa, se você ler Atos de início ao fim, de sucesso na proclamação do Evangelho. Porque a gente está vivendo uma nova era, um novo momento. Os últimos dias se iniciaram naquele período apostólico. Pedro sabia disso, o Espírito Santo veio, potencializou a igreja, e esse sinal, a proclamação do Evangelho, é um sinal da graça de Deus e faz parte do período chamado de os últimos dias. E na história da igreja, nós temos visto a proclamação do Evangelho como um sinal da graça de Deus. Pensa só, irmãos, nós estamos há 2.000 anos desses dias e o Evangelho já saiu de Jerusalém, já saiu de Samaria e já alcançou os confins da terra. Então, o Evangelho já passou por toda a Europa, já passou por toda a América. Então, assim, existem regiões... A igreja que mais cresce no momento, por baixo dos panos, é a igreja chinesa, a igreja da China. E aí você começa a olhar para isso e, de fato, parece que Deus tem abençoado de forma especial a igreja nesse período chamado últimos dias. Parece não, certamente é visível que isso tenha acontecido. E esse é um sinal dos últimos dias. E aí nós vamos entrar no segundo ponto, que também é um sinal chamado de sinal da graça, e que ele é um pouco controverso. Tá? E ele está basicamente baseado num único texto, que é Romanos 11, 25 a 26. Então você pode abrir sua Bíblia aí se você quiser, ou me escutar aqui. Romanos 11, 25 a 26. O texto, o bloco aqui é maior, mas nós vamos ler esses 2 versículos. Só quero que você perceba o seguinte. Romanos 11, Paulo vai fazer um contraste. Ele cita, de fato, o povo de Israel, a etnia de Israel. Tá? Em muitos momentos, Paulo vai se referir ao verdadeiro Israel espiritual, que diz respeito à igreja, ao povo invisível de Deus, a igreja invisível. Todos os salvos, ou todos os eleitos de Deus, formam, de fato, o verdadeiro Israel, que não é um povo étnico. Tá? O povo de Deus não se restringe a uma raça. Tá? E Paulo, por muitas vezes, se refere a Israel dessa forma mais ampla. Agora, aqui, Paulo realmente está falando, ao que tudo indica, do Israel étnico, tá? Do povo de Israel, dos filhos de sangue de Jacó, de Israel, do povo ali do Antigo Testamento mesmo, dos judeus, podemos colocar assim. E aí, olha só o que ele vai dizer, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, Paulo realmente está falando aqui de Israel e de gentios, de judeus e de não-judeus. E aí, versículo 25, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E aí eu gostaria de explicar essa parte para vocês com mais cuidado, porque, de fato, ela precisa de um pouco mais de cuidado. Então, vamos lá. Um dos sinais da graça é a pregação do evangelho e a conversão de pessoas. E nós temos visto esse sinal acontecendo desde os dias do Pentecostes, desde que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo foi derramado de forma especial sobre a igreja, e a igreja foi potencializada pelo Espírito a ser testemunha e a espalhar o evangelho do reino nos 4 cantos do mundo. Nós somos testemunhas vivas de que isso é um fato. O evangelho saiu de 12, 13 homens, pouco cultos a maioria deles, e chegou em nós aqui no Brasil. Tá? 2.000 anos depois, cá estamos nós discutindo essas coisas. Então, de fato, esse sinal é bem palpável aos nossos olhos. Agora, esse texto de Paulo, ele dá a entender o seguinte, que vai existir um momento no finalzinho, quando a plenitude dos eleitos de Deus entre os não-judeus for alcançada, for salva,
em que haverá uma conversão em massa do povo da antiga aliança, do povo de Israel de sangue. Uma conversão em massa de judeus. É isso que o texto dá a entender. Existem 3 posicionamentos principais a respeito desse texto. O primeiro deles é esse que eu estou te falando. Que lá no finalzinho, antes da volta de Jesus, é como se a venda dos olhos dos judeus fosse tirada e eles percebessem, aqueles que estarão vivos nesse momento, que de fato Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. E eles vão crer em Jesus e eles vão ser salvos. Tá? E essa conversão em massa seria um sinal da graça de Deus entre o povo da antiga aliança, entre os judeus, a nação física de Israel. Segunda posição é que esse texto está falando não dos judeus de sangue, mas do Israel de Deus de forma espiritual. E que só está falando de uma conversão em massa de pessoas lá no finalzinho. Tá? E a terceira posição é de alguns falando que o texto ele está falando só daqueles que foram eleitos dentro do povo de Israel. O que seria, sei lá, uma posição mais, sei lá, para mim ela é meio café com leite, assim. É muito parecida com a primeira, tá bom? O que eu acredito? Eu acredito que no finalzinho haverá um reconhecimento em massa por parte dos judeus de que Jesus é o Cristo. Eu acredito que esse é um dos sinais de que a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, está muito próxima. Tá? Esse é o meu posicionamento até o momento, que Paulo está falando disso. Se alguém tiver dúvida, aí depois vocês me perguntam na próxima parte aqui da nossa reunião. E aí o segundo sinal, então todos esses dois aqui, esses dois são sinais da graça de Deus. Tá? A proclamação do Evangelho e a salvação em massa de judeus ali no finalzinho do segundo tempo, antes de Jesus voltar. E aí vem o segundo grupo de sinais, que não são sinais que apontam para a graça, mas são sinais que apontam para o juízo divino. São sinais que apontam para o julgamento. Lembrando que sinal aponta. Tá? Então não é que nós hoje estamos sofrendo com o juízo divino sobre o nosso pecado, ou com castigo. Por que isso a gente não pode falar assim, gente? Porque Jesus Cristo já foi punido pelos nossos pecados. Deus não nos puniria 2 vezes. Tá? Então são sinais que apontam para o juízo que virá sobre os que não creem depois do juízo final, depois que Jesus voltar. Tá bom? Então são sinais que apontam para o juízo que virá. Certo? Ainda não é o juízo, é um sinal que aponta para o juízo. Se ficar difícil, depois vocês me falam. E nós temos 2 grupos de sinais que nós vamos ver hoje. O primeiro deles, sinal de guerra, de guerras. Então, lá em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 6 a 8, diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Então, por enquanto, vamos focar aqui nisso aqui. Nação contra nação, guerras. Tá? Então, Jesus disse que essas coisas seriam mais costumeiras e aconteceriam em massa. Nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais, acontecem guerras em escalas menores ainda no mundo nos dias de hoje. Existem guerras em outros sentidos diferentes das anteriores, como guerras comerciais e guerras mais frias, digamos assim, que às vezes não saltam muito aos nossos olhos acontecendo. Tá? Então, guerras seriam sinais do juízo, que apontam para o juízo futuro. Lucas 21, 10 vai dizer o seguinte. Então, Lucas 21, 10. Lucas 21, 10 diz assim. Opa.
Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Jesus, falando também dos últimos dias, fala isso, que nação se levantaria contra nação. E aí nós entramos em algo que é bastante atual para a gente, que são esses outros tipos de sinais: terremotos, epidemias, fome. Então, lá em Lucas 21:11, nós lemos assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também sinais, grandes sinais do céu. Então, o primeiro diz respeito às relações humanas em massa, nação contra nação, povo contra povo. Não está falando só da violência entre as pessoas, coisa que nós ainda veremos, tá? De oposição mesmo, mas está falando de guerra entre nações. E o segundo texto, junto com Mateus também, falando a respeito de catástrofes naturais, epidemias, fome em massa e coisas do tipo. Então, terremotos, epidemias, fomes, etc. Esses são sinais do juízo. Lembrando que eles estão presentes em todo o período e que eles vão aumentando, ganhando proporção e intensidade com o passar do tempo. E aí eu gostaria de concluir com algumas coisas, trazer duas conclusões aqui para vocês a respeito do que nós vimos hoje. Lembrando que esse nosso papo termina semana que vem com os chamados sinais de oposição. Aí eu gostaria que vocês participassem. A gente vai falar a respeito do anticristo, o homem da iniquidade, sobre a tribulação, sobre a oposição. São sinais de oposição a Deus e a tudo aquilo que esteja atrelado à adoração a Deus e a Jesus Cristo. Vamos lá, as conclusões de hoje. Primeiro, podemos encontrar consolo e esperança em todos os sinais. Tá? Ambos os sinais vistos hoje apontam juntos para um fato irreversível: Jesus voltará. Tá? Então, se perguntar, é possível encontrar consolo e esperança no meio de uma pandemia aí do coronavírus, vendo tanta gente passando por dificuldade, gente morrendo, etc. É possível ter esperança? Sim, tá? É possível. Porque até esses sinais chamados sinais do juízo, eles apontam para um fato inegociável: Jesus vai voltar. Tudo aquilo que ele disse que aconteceria está acontecendo, os sinais estão se cumprindo e eles apontam para isso: Jesus vai voltar. E a igreja deve encontrar consolo e deve ter esperança nessa realidade. Quer dizer que a gente vai ficar super feliz de saber que tem gente doente, etc? Óbvio que não. Nem Jesus ficou feliz quando um amigo próximo morreu. Ele chorou junto, mesmo que ele sabia que o ressuscitaria instantes depois. Ele sentiu aquela dor, ele chorou por aquilo. Tá? Então não significa que a gente deve estar apático, de jeito nenhum. Isso seria anticristão. Tá? Chorar com os que choram faz parte do ser cristão. Agora, enquanto nós choramos com os que choram, nós ao mesmo tempo nutrimos a expectativa e a esperança no coração, porque sabemos que uma pandemia, tá, ela é mais um sinal anunciado por Jesus Cristo e pelos apóstolos de coisas que aconteceriam nos últimos dias e que antecederiam o grande dia, o último dia, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo nos sinais de juízo, é possível encontrar consolo e esperança. Aí no sinal de graça, mais ainda, né? A gente vê que o evangelho está se expandindo. Hoje eu participei de uma reunião com pastores aqui da região, depois eu comento mais sobre isso, mas eles estavam falando sobre o alcance que as igrejas têm tido nas programações online, né? Principalmente algumas pessoas como Hernandes, Augustos, Nicodemos, que têm uma expressão maior na internet, eles estão alcançando muito mais gente do que estavam antes da pandemia. Então há uma procura muito grande por esperança e o evangelho está aí. Deus está usando todo esse momento, né, para chamar a atenção das pessoas para a realidade de Cristo. Segunda conclusão e última: os sinais não nos foram dados para que tentemos adivinhar o dia e a hora, mas para nos impulsionar aquilo que devemos fazer. Discípulos por meio da proclamação do Evangelho. Enquanto o tempo corre, enquanto as coisas acontecem, nós não devemos ficar tentando adivinhar ou ter qualquer outra reação, senão
nos impulsionarmos a fazer aquilo que nós devemos fazer. Tá? Discípulos de todas as nações, por meio da proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, por meio da proclamação do Evangelho. Tá? Então, não tente ficar contando, né, para saber se é agora, se é daqui a pouco, ficar tentando achar o homem da iniquidade. Quando ele aparecer, nós vamos saber. Tá? E nós falaremos sobre isso semana que vem. Eu vou encerrar essa reunião porque o nosso tempo está acabando e vou abrir a próxima, e aí a gente pode tirar alguma dúvida se houver.